Camada 8. Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou o Lucas Jorge da Silva e no episódio de hoje vamos falar um pouquinho sobre o uso de IA em troubleshooting e gerenciamento de redes. Eu e o Eduardo Barazal entrevistamos o Elisandro Pacheco para um episódio do nosso quadro Roteamento de Ideias. Procure o Camada 8 na sua plataforma de podcast favorita e inscreva-se. Compartilhe esse episódio com o pessoal do trabalho, da faculdade e com seus amigos. Agora você também consegue acompanhar nosso Camada 8 em vídeo pelo YouTube e Spotify. Visite o nosso canal no YouTube, o NickBR Vídeos, navegue até a aba podcast e dê o play no episódio que você quer ouvir. Mas antes de irmos para a entrevista, vamos aos nossos avisos iniciais. A quarta edição do X-Fórum Fortaleza será realizada nos dias 24 e 25 de março de 2026, junto com o nosso Fórum Backup, que será no dia 26 de março. Para mais informações, acessem o nosso site fortaleza.forum.ix.br. Esperamos encontrar com vocês lá. E para você que nos ouve ou agora nos assiste e é da região de Ribeirão Preto, no dia 27 de fevereiro estaremos realizando o X Fórum Regional Edição Sudeste. Então não percam e esperamos ver vocês lá. E para ficar por dentro da nossa agenda completa de cursos e eventos para 2026, acesse o nosso site septro.br/cursos-eventos. E agora sim, solta a vinheta e vamos para a entrevista com o Elisandro Pacheco, que é CEO na Next Hop Solution e também na EvoCode IA. Roteamento de ideias. Seja bem-vindo, Elisandro Pacheco, ao nosso podcast, o Camada 8. E como já é de costume, eu gostaria aí que você falasse um pouquinho de quem é você e aonde você trabalha. Então, quem é o Elisandro Pacheco, aí para o nosso ouvinte, o nosso espectador conhecer um pouquinho mais de você e aonde você trabalha? Bom, meu nome é Elisandro Pacheco, eu trabalho há 25 anos, especificamente com provedores de internet, e atualmente atuo diretamente em 3 empresas, né? A Next Hop Solutions, que é a nossa empresa carro-chefe de consultoria, a Network Education, que é a nossa divisão de ensino, e mais recentemente com a EvoCode IA, que aí é a nossa empresa focada em desenvolvimento de soluções IA. Elisandro, você já tem bastante tempo, né, aí na área, principalmente focado aí em provedores, e uma coisa que o pessoal gosta de saber é como que você começou nessa área. Você sempre gostou de tecnologia, você sempre trabalhou com isso, ou você trabalhava com outra coisa e foi ali para a parte de redes? Como que você chegou aonde você está hoje? Veio de videogame? Na verdade, assim, eu sempre gostei muito de tecnologia. Meu pai era gerente de banco, então eu tive acesso cedo a computadores, apesar de ter aquela restrição de não poder, ao menos, acessar enquanto ele estivesse em casa. Quando ele não estava, eu desmontava tudo e estava tudo certo. Mas depois passei por muita coisa, de borracheiro, mecânico de bicicleta, entregador de panfleto, lavador de carro, de tudo eu fiz um pouco. Mas meu pai sempre me permitiu estudar sempre coisas sobre a área de tecnologia. Então sempre foi meus estudos por esse caminho, até que quando eu era mecânico de bicicleta, uma pessoa me indicou para um amigo que tinha uma empresa de manutenção de PCs e de redes corporativas. Então fui indicado para ali, comecei por ali, e durante esse período eu fiz amizade com o pessoal do provedor que atendia essa empresa, na época via rádio. E aí depois, com essa amizade, quando esse amigo foi para o exterior, ele acabou me indicando para o provedor, e eu acabei aí parando em provedores. Na verdade, meu primeiro emprego nem era diretamente com a rede, era mais focado em desenvolvimento de uma distribuição Linux, e basicamente dali 1 ano e meio depois foi quando eu abri a empresa e saí com eles como meus clientes já. Então, e depois de ouvir toda essa história aí, você comentando, eu fiquei com vontade de chamar ele para falar sobre o fluxo empreendedor, porque aqui a gente chamou ele no quadro Roteamento de Ideias, e saber dessa trajetória aí de borracheiro até ali dono de empresa dessa área de provedores de internet, a gente ficou curioso. Então já fica aí um convite. Já faz o gancho aí já, né, para um próximo episódio. Com certeza. Mas como aqui é um quadro Roteamento de Ideias e o episódio aqui é mais voltado com essa parte das dores dos provedores, uma questão ali de troubleshooting, de redes e IA, eu preciso focar o programa em outro assunto. Então vamos ter que voltar um pouquinho. Pensando assim, né, que você entrou no mundo dos provedores, aí você falou como funcionário, tudo, depois você virou consultor. O que você sente aí que são as principais dores dos provedores que podem vir a ser solucionadas com a inteligência artificial?
Eu acho que são diversas, assim, é um conjunto de soluções que no final faz toda a diferença. Mas eu digo que na prática, onde a gente tem um ganho real que não é possível a gente ter humanos, é o ganho de tempo. Né? Basicamente, tudo que a gente trabalha com IA hoje é para resultar em velocidade e menos gasto de tempo. Né? E tem um outro problema que é a questão de capacitação, né? A gente está falando de um país aí de um tamanho, né, gigante. Continental, né? Continental. Então, as realidades são muito diferentes. Então, é muito difícil a gente falar de uma solução única que serviria para todo mundo. Porque, às vezes, São Paulo, tu tem acesso a treinamentos mais fáceis, tu tem mão de obra mais qualificada. Abundante, né? Abundante. Então, em outros locais, essa realidade é bem diferente. Então, a IA, nesse momento, ela meio que equaliza essa possibilidade, porque ela dá as condições e as ferramentas necessárias, independente da localização geográfica que cada um esteja, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é justamente a questão do ganho de tempo. E aí não tem como competir. E aonde eu consigo usar essa IA assim, mais específico em troubleshooting, para automatizar tarefas, para buscar informações nas caixas, ou tudo isso ao mesmo tempo? Na verdade, nós da Evocode começamos a desenvolver um agente NOC para resolver problemas nossos da consultoria. Então a gente queria uma ferramenta para nos auxiliar com mais velocidade, né? Então era uma ferramenta focada para resolver um problema nosso, interno. E quando a gente viu que ela acabou afetando de verdade, inclusive, a nossa qualidade de vida, no sentido de, por exemplo, eu estar num churrasco e precisar ver alguma coisa, eu não ter que sair dali com a minha família, pegar meu notebook, ou estou num aeroporto, ter que sair, conectar numa VPN, eu simplesmente pegar meu celular, que é uma coisa que habitualmente a gente já está com o celular. Aí a gente disse, cara, a gente precisa botar isso aqui no mercado, e aí foi daí que veio, começando pelo troubleshooting. Mas hoje a gente já está mais avançado nessa situação. Tá, legal que você comentou aí que vocês tinham uma dor, e aí vocês foram buscar uma solução na IA, né? Para ganhar tempo e talvez até fazer mais coisas, né? E aí eu acredito, né, que essas dores que eram de vocês, na verdade, eram dores dos seus clientes, né? Por isso que vocês são contratados e vocês estão propondo a solução. E agora deve estar virando um produto, e isso que vocês devem estar ofertando para os seus clientes, né? É algo assim? Exatamente. Na verdade, assim, nós também temos a dificuldade de mão de obra dentro da consultoria. Apesar de, claro, a gente tem a Network Education, então a gente tem um caminho de formação para eles. Mas mesmo assim, é difícil para nós, né? Então, a gente tinha esse problema. E outro problema era justamente a questão de velocidade. Porque a gente é acionado em momentos, geralmente, de emergência. Então, a gente precisa ter respostas rápidas. E, por exemplo, eu fazer uma análise de sinal de interfaces de 14 switches ao mesmo tempo, não é uma coisa que a gente fazia no tempo em que já é possível fazer. Né? Então, são várias dores, assim, que resultou a gente encapsulando tudo isso em um produto. E como que você se especializou em IA, né? Porque afinal a gente vê a IA como um meio que hype, né, do momento, né? Todo mundo tá surgindo e o pessoal vê muito mais uso até ali para gerar fotos, para fazer brincadeirinhas, fazer postagem. Usa mais do que estuda, assim, né? Isso. Exatamente. IA hoje eu acho, sim, que é um hype, né? Tá bem claro isso para todo mundo, mas ela veio para ficar. É uma coisa que não vejo como ela passar, né? Basicamente a IA, ela me encantou no sentido e no momento que eu percebi que eu podia unir todas as minhas habilidades de coisas que inclusive eu gosto de fazer, que é desenvolvimento. Trabalhei inclusive profissionalmente como desenvolvedor, envolvia redes, desenvolvimento e tecnologia, integração, né? Automações. Então, quando eu vi esse cenário, eu passei a buscar especializações. Então, hoje eu sou pós-graduado em IA pela Uniriter e, claro, né, toda aquela facilidade de autodidática, né, ou autodidata, de a gente ir realmente estudar, colocar em prática, analisar resultados e com questões como desenvolvedor, poder ir mais a fundo, olhar o código, entender o que aquilo ali está fazendo e aí até
gerar novos materiais e conteúdos. E onde você acha que o pessoal pode buscar mais informações? Se, eu quero iniciar nessa área. Onde que seria o ideal da pessoa começar a estudar? Eu diria que depende, porque existem muitas vertentes, né? Uhum. Muitas vertentes de IA. É um universo, é como se eu fosse falar de redes, né? Começa por onde? A gente ainda tem um norte, né? Começa estudando o básico, porque isso aqui vai ser... Mas IA não necessariamente é isso, né? E às vezes tu aprendendo uma determinada plataforma já te permite executar muita coisa e aí depois tu te aprofunda em cima daquilo ali, né? Talvez se tu for começar a estudar pela raiz da coisa, tu perca muito tempo no desenvolvimento ou até fique atrasado em determinado momento. Então tem que ser uma combinação, né? Eu diria que é mais pesquisar por produtos e modelos que são os mais utilizados e conhecidos no mercado e ler a documentação. Já é um bom caminho. Mas com tantas IAs aí no mercado aí que fazem coisas até muito parecidas, né? Você pegar o Gemini, ChatGPT, tudo. Como que você escolhe uma delas? Dentro dos próprios modelos de cada um, inclusive, tem modelos específicos para cada coisa. Então, dentro, por exemplo, lá do GPT, tu tem um modelo que é focado para desenvolvimento de código. Tu tem um modelo focado para ter um pensamento mais apurado. Um para gerar imagem. Um para gerar a imagem. Então... primeiro é o que tu tá fazendo, qual é o teu objetivo com a IA, e depois não adianta, é comparação. Porque prompts eu diria que é uma arte, né? Às vezes um prompt que roda muito bem num modelo, no outro modelo ele tem um comportamento completamente diferente. Então é basicamente horas e horas e horas de teste. Falando mais especificamente agora dessa questão do uso da IA que vocês fazem ali na parte de redes... se eu for querer implementar isso, por exemplo, na minha rede, eu consigo colocar isso internamente, rodo isso na nuvem, preciso de um servidor dedicado? Como que funciona essa parte de colocar IA dentro da minha infraestrutura? Hoje o nosso agente, que na verdade são vários agentes, né? Mas a gente coloca de forma mais simplista. Tudo numa caixa um mesmo, agente, né? Ele roda em um cluster Docker nosso próprio, onde tem nodes com funções específicas. Então tem nodes para administração e nodes para fazer o acesso aos dispositivos. Isso está espalhado em data centers aqui, principalmente de São Paulo. Então roda em cloud, né? Só precisa um canal de comunicação até teus dispositivos. Mas aí eu acho que já está bem avançado até para os nossos pequenos provedores, né? Vamos imaginar assim, um pequeno provedor que ele quer começar a automatizar alguma coisa lá das tarefas dele dentro do provedor. Como que ele poderia? Ele pega ali uma IA pública, ele paga ali uma IA paga, né? Para pegar alguns dados, seja lá que tá lá na nuvem, lá tá na internet, tudo, começa estudando prompt, seria isso? O prompt é a base de tudo, né? Não tem como escapar disso. Os cuidados que a gente tem que ter nessa linha, justamente, eu diria que assim, o ideal é começar com prompts para análise de configurações. Porque aí nesse momento ali, tu não está tendo nenhum risco, né? Tu está lidando com arquivos, backups da tua configuração. Só tá lendo coisas. Um segundo passo seria tu pegar resultados do teu troubleshooting diário e aplicar aí os resultados na IA. Não permitir essa comunicação diretamente, mas é um bom caminho, assim. Se tu conseguir gerar prompts ou até mesmo scripts, né? Que peguem, por exemplo, um resultado de ping, traceroute e tudo mais e te gerem uma análise daquilo ali, não somente te plotem o resultado, já é um bom começo. Começando pelas configurações, muitos problemas já seriam identificados ali. E nessa parte aí do prompt, né, eu fico imaginando, né, que uma pessoa ali comum que nem começou ainda a utilizar IA, ela deve estar imaginando que ela vai pegar ali o arquivo de configuração, vai jogar lá na IA e vai falar assim, isso está correto? Resolva meu problema. Resolva meu problema, né? Como que é uma construção de um prompt? A gente tem estruturas e, de novo, isso varia de modelo para modelo, né? São instruções diferentes, mas em geral tem uma estrutura que é em comum. Primeiro é tu determinar qual é o comportamento que tu espera, como é que eu estou desenvolvendo aqui um analisador de configurações. Então, eu quero que tu te comporte como um especialista técnico dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira. E depois que tu crie realmente instruções daquilo que é muito mais particular e que o modelo tem de forma genérica. Então, por exemplo, quando eu ver um sinal de uma interface ótica, eu quero que tu considere problema quando isso estiver fora dos padrões definidos pelo fabricante. Então, comece a ser muito específico. É claro que ao longo do tempo, isso vai se tornando um problema, né? A tendência de que quanto maior o teu prompt, menos o modelo respeita ele.
E aí se encontra vários, mas basicamente é como se tu estivesse treinando literalmente um funcionário humano. Um estagiário. Um estagiário. Então, chegou novo, eu vou te ensinar o que você tem que ficar de olho aqui. Exatamente. Teu papel é tal, tuas tarefas são tal, eu espero que tu age de determinada maneira e o que eu espero de resultado de ti é isso. Então é literalmente instruções. E eu acho que é legal essa analogia do estagiário, porque precisa ser bem detalhista, né? Não dá pra você achar que a IA vai fazer tudo por você. Então você tem que dar várias instruções pra ele conseguir chegar num resultado que você espera, né? Não pode deixar ela assumir coisas ali, né? Exatamente. E é um desafio constante, porque de modelos para modelos muda bastante. Dentro do próprio GPT, por exemplo, se tu desenvolver um prompt que em determinado modelo interno ele se comporta de uma maneira, vamos pegar lá, tu tá usando o prompt no GPT 4.1. Tu subiu ele para o 5.1, por exemplo, é um comportamento completamente diferente com o mesmo prompt. Então, não adianta, tem regras, mas ainda os parâmetros que são disponibilizados pelos próprios desenvolvedores nem sempre conseguem gerar o resultado que tu espera. E agora voltando um pouquinho mais na parte de troubleshooting ali, o que a IA consegue fazer para auxiliar vocês ali? Porque você falou que vocês criaram um produto para resolver problemas primeiro internos. Quais problemas que vocês viram que eu preciso da IA aqui e ela solucionou para vocês? São vários. Primeiro é disponibilidade, né? Tu tem um time 24/7 é custo, né? Esse é o primeiro ponto. E segundo é realmente a velocidade das coisas. Hoje a gente resolve problemas numa velocidade que é humanamente impossível, mesmo se eu colocar toda a minha equipe a fazer a mesma tarefa. E isso a gente já testou. Com 4 profissionais que são os melhores que a gente tem na resolução de um problema em que ela identificou primeiro. Então não é uma questão de quem é melhor, porque obviamente a gente ia chegar naquele resultado. Sim. Só que a velocidade que ela chegou é humanamente impossível. Falando dessa parte, né, que você colocou aí eles para se comparar ali, já chegou de ter um falso positivo, por exemplo, da IA? Ela detectou um problema que não existe ou detectou ele de forma errada? Era uma coisa e ela detectou outra? Existe, por exemplo, assim, vou te dar um exemplo, abreviações de tipos de rota, por exemplo. Então, quando tu vai fazer uma análise de uma tabela de roteamento, os fabricantes têm flags, identificam ali da onde aquela rota veio, se ela está instalada, se ela não está. E então já teve casos assim, por exemplo, de em determinado fabricante o B queria dizer outra coisa que não era black hole. Ah, entendi. E ela identificar que aquilo ali era um black hole. Então aí são instruções que tu tem que ir mais específico e prompt. E tem que ir ajustando ali, um ajuste fino ali nessas situações. Prompt. E uma dúvida, por exemplo, quando a IA ela faz essas análises, existe um filtro ali, ou uma segunda análise, tipo alguém validando o que a IA está fazendo? Ou isso daí fica mais no próprio sistema mesmo? Você confia cegamente no que tá falando lá? Ou tem um double check ali? Na verdade, assim, a gente tem algumas camadas de segurança antes de que alguém aplique ou consulte qualquer coisa no dispositivo. Entendeu? Então, obviamente, são modelos de IA. Não tem como a gente dizer que a gente confia no modelo. Eu confio na minha solução porque eu desenvolvi tudo que é necessário para que nada errado aconteça. Sim. É uma grande preocupação de todo mundo. Então, assim, a primeira coisa que a gente faz, por exemplo, é que o agente ele não tem acesso aos dispositivos. A gente tem múltiplas camadas de segurança, inclusive nos servidores MCP, que aí é 100% código escrito por nós. Então, sempre que o usuário faz uma solicitação, ele passa no mínimo por 2 agentes antes de ser um MCP server acionado, e esses dados depois são validados também por mais 2 na volta. Então, a gente tem assim um nível de alucinação hoje abaixo de 0,5%. E ainda assim a gente não corre risco nenhum. Acho que assim, você falou um monte de sopa de letrinha, já vamos para a parte de agente, acho que fica um pouco confuso aí para quem está começando a trabalhar com a IA, né? Então a gente estava falando de criar um prompt lá, um conjunto de regrinhas que tem que ser utilizadas, e aí geralmente o pessoal usa aí uma solução paga lá, ou uma gratuita, faz ali uma análise subindo o arquivo, tudo. Mas quando que a gente muda dessa IA que é generalista, que ela resolve tudo, você pode pedir para ela, olha, eu quero que você faça uma receita de bolo e depois eu quero que você analise esse documento aqui de redes, para a gente ir para um modelo que a gente precisa ser algo mais especializado, que é a questão dos agentes. São vários caminhos.
né? Alguns com limitações maiores, outros menores. Mas basicamente é o seguinte, tu pega um modelo desse genérico e alimenta um banco de dados de conhecimento dele. Lá no prompt, tu vai definir escopo dele. Ó, o teu escopo é esse aqui, tu limita ele àquilo ali. Então, por exemplo, o nosso agente, se tu pedir uma receita de bolo para ele, ele não vai te responder. Porque a gente limitou o escopo de atuação Porque ele só consulta ali na base que vocês criaram para ele. E está definido bem claro em prompt, qual é o escopo que ele deve atuar, né? E o restante é não necessariamente treinamento do modelo, mas alimentação com dados como, por exemplo, nós temos a Network Education, então nós temos um agente dentro desse grupo que é o agente instrutor. Ele tem todos os slides de nossos treinamentos. Uhum. Tem muitos slides de muitas palestras onde ele pode consultar diretamente. Então é como se você tivesse ali os estagiários focados em atividades específicas. Tem o estagiário instrutor, tem o estagiário técnico em redes, tem o técnico em desenvolvimento. Tem um que é só o instrutor, tem o outro que é só o responsável por formatação da mensagem e assim por diante. E todos eles compartilham ali esse conhecimento para fazer a função. Na verdade, no final. quando tu faz a comunicação com um deles, eles têm a habilidade de fazer a comunicação entre eles. Ah, legal. Então, por exemplo, se tu pediu o status de um BGP, mas tu quer saber quais comandos foram aplicados naquilo ali, ou quais comandos tu poderia utilizar para obter o mesmo resultado na caixa, o agente especialista naquela marca, naquele modelo, vai executar aquela tarefa, mas ele vai consultar o agente instrutor para saber quais são os comandos que dariam aquele mesmo resultado, e depois isso vai para um agente orquestrador que une tudo, e posteriormente para um formatador, e aí sim o resultado. Não, muita coisa que você falou aí, nossa, acho que assim, tem um aprendizado bem grande de IA, né? Para entender como funciona. E até fiquei com dúvida, né? Quando você falou aí dos agentes, aí a gente até falou do ChatGPT, tudo. Esses agentes ali, eles são dentro da mesma ferramenta? Tipo, tudo dentro do ChatGPT? Ou você tá falando assim, tem agente Gemini, tem do ChatGPT, e eles vão conversar entre si? Como que funciona? É que, na verdade, a confusão muitas vezes, e é super válida, é a seguinte. O modelo não é o agente. O agente, né, ele é, dependendo da ferramenta, só um node que utiliza um modelo. Uhum. Então é aquele modelo que ele vai usar para aquilo ali. Então, assim, tem casos que nós usamos modelos próprios, né, e tem casos que a gente é obrigado a utilizar modelos comerciais. Não tem escapatória. O que tu pode, nesses casos, é restrição via prompt e treinamento com banco de dados e documentação, né? Mas são coisas diferentes. Existe também, não sei, né, a possibilidade de um agente ter vários modelos ali que ele usa? Ou normalmente restringe a um? Na requisição restringe a um, mas a gente utiliza técnicas de se poder, porque, por exemplo, eu tenho modelos que são melhores para formatação do isso que eu ia falar, modelos que são melhores... Sei lá, lançou um novo, esse daqui parece que tem uma feature legal. Eu tenho essa possibilidade de trocar esses modelos entre os agentes? Se for numa estrutura multi-agente, sim, né? Multi-agente, sim. A criação deles hoje, de uma maneira assim... Porque existem agentes de várias formas, né? Então, agentes mais simples, tu consegue criar por dentro da plataforma deles mesmo, né? Outras pessoas confundem muito chatbots com agentes, né? Outras pessoas fazem um script ali para obter um dado estático, sair do outro lado um resultado e entende que aquilo ali é um agente. Então, ainda há essa confusão, né? Mas um agente ele é muito mais complexo do que simplesmente entrar com uma pergunta e obter uma resposta. Não, ele é bem complexo, até porque o pessoal lá do IETF ainda está desenvolvendo meios de comunicação entre agentes, né? De forma padronizada para vários fabricantes conseguirem conversar entre si e chegarem na melhor solução, que é o que você quer. É um desafio que a gente enfrentou também, naturalmente, porque os modelos, principalmente esses, vamos dizer, comerciais e que são acessíveis, eles são feitos para uma comunicação mais humanizada. Agora, quando eu tenho uma conversação entre agentes que são extremamente técnicos, eu preciso padronizar isso. Então, basicamente, a gente no nosso IETF interno definimos, os nossos agentes vão se comunicar dessa maneira. Então, a gente não tinha justamente nenhum padrão definido para isso, nem documentação. Então, a gente foi testando várias soluções até chegar num padrão que resolvesse esse problema. Nós estávamos falando, né, de como a gente criar um prompt, um arquivo ali de instruções, depois a gente faz ali as especializações, dando as tarefas. Mas ali ele está muito analisando o que a gente está pedindo. E
efetuando ações. Eu estava imaginando aqui, será que a gente pode passar uma instrução para a IA continuar analisando e no momento que ela vê alguma coisa diferente na minha rede, ela tomar ação? Então, por exemplo, olha, eu tô já assim, sofrendo ali um ataque de negação de serviço, mas eu já nem queria nem trabalhar, eu queria ficar lá no churrasco lá. Então, de repente, começa a dar pico de tráfego, começa a tomar. Ele já faz uma análise, vê que fugiu do meu padrão de rede e ele já fala assim, putz, eu tenho que fazer agora uma comunidade black hole. Ah, então eu tenho que acionar tal máquina aqui para fazer limpeza de tráfego. Ou então eu tenho que desviar o tráfego para esse outro trânsito aqui. Dá pra gente já pensar em fazer, assim, ações também com a IA? A IA ter a tomada de decisão, né? Na verdade, em alguns pontos, a gente já tem isso. Ele só ainda não está liberado, mas já é funcional. Porque o que acontece? A ideia do nosso agente, por exemplo, era que ele se comunique com todas as ferramentas da rede. E não somente com dispositivos, mas com sistemas também. Então, por exemplo, hoje, a gente tem integração com o Vanguard, por exemplo. Então, quando há um flap de BGP e eu peço para ele fazer uma verificação, ele com certeza vai olhar lá no Vanguard também, se naquele momento teve algum evento. Porque ele vai ter que me justificar se ele encontrar um problema. Então, assim, o que a gente faz basicamente não é um script que vai lá, executa um comando e te retorna, porque todo o resultado ele traz uma análise técnica daquele resultado. Mas ele vai além. Porque se naquela análise técnica ele encontrar algum problema, algum indício de problema, ele já vai te gerar um impacto operacional que aquele problema pode causar dentro da tua infraestrutura. E ainda uma regra ou uma sequência de troubleshooting recomendado. E com isso a gente conseguiu, por exemplo, dar poder do N1 ao N3. Ah, entendi. Já mudando o NOC ali, porque ele tem ali um grande suporte, né? Exatamente. Porque eu digo assim, quando é que um agente humano de N1 vai conseguir, por exemplo, fazer troubleshooting numa malha MPLS multivendor? E a resposta que eu sempre digo é nunca. Uhum. E nunca pelo fato de que quando ele tiver a habilidade de fazer isso, ele não é mais N1. Uhum. Sim. Então, como é que eu dou o poder pro N1 para que ele não precise escalar nem pro N2 e nem pro N3, sem que ocorra nenhum risco e sem que ele tenha que aprender Huawei, Juniper, Cisco, que ele simplesmente pergunta, tem alguma coisa errada com as minhas sessões BGP? Tem alguma interface apresentando algum problema? E na questão de ele tomar ação, a gente nesse momento, além dessas validações, faz isso com templates. Então eu já tenho uma habilidade de dizer assim, se acontecer de uma interface estiver dropando erros, taxando, enfim, discards, tu reseta as estatísticas e acompanha isso por 5 minutos e depois me traz um relatório de novo. Eu poderia fazer o mesmo para dar um shutdown na interface. Mas é com templates. A gente não deixa ela pensar demais. Uhum. E nem aplicar o que ela quer, muito menos. Entendeu? Então, a nível de templates, a gente já tem. A gente cria o template da ação que a gente tomaria em determinada situação, e aí sim a gente permite ela, depois de múltiplas avaliações, identificar qual foi o problema e qual o template associado para a tentativa de solução daquele problema. Isso a gente já permite. Então, o template ele é um conjunto de regrinhas de ações que podem tomar. Então, por exemplo, você está lá com um link de trânsito entupido, ele está lá quase batendo 100% de uso e você tem ali um redundante mais vazio. Aí você pode pensar em fazer um balanceamento de carga, mas você não deixa a IA pensar assim, vou jogar tudo pro outro lado, porque é um link de trânsito talvez mais caro, talvez assim ele não tenha a mesma capacidade. Então você tem um template que é assim, você pode mudar o tráfego tipo uns 25% para um lado, é algo assim bem seguro. Exatamente, literalmente é os comandos que pode executar. Uhum. Então, quando determinada ação acontecer, pode executar isso. O interessante é que isso não foi para o nosso prompt, né? Uhum. Com alguns outros protocolos a gente conseguiu botar isso numa interface web, então o cliente ele pode criar o template que ele quiser de acordo com a necessidade e realidade da rede dele. Uhum. Né? Então tem templates que são universais, mas tem outros que são específicos de cada rede. Então vocês criaram essa questão do template mais para uma segurança de vocês, né? Tipo, estamos aí nos primeiros estágios de utilização de IA, a gente estava no começo utilizando ela para fazer análise, agora a gente já está querendo dar alguma autonomia, né? Pra ele dar alguns passos, né? Quase a gente tá treinando um bebê, né? Tá dando instruções pra ele, olha, não coloca o dedo na tomada. Aí depois você fala assim, agora eu tô deixando ele engatear pela casa, mas assim, ainda é controlado, é só pela casa, né? Depois você acha que vamos chegar num período que a IA sozinha já pode analisar e tomar ação? Estamos perto disso? A gente já tá
na verdade. O problema são as limitações de tecnologias, de eventos como quando ela alucina. Uhum. Então, quando a gente tem um modelo que ele está restrito a determinadas atividades e a gente utiliza todos os parâmetros que o desenvolvedor instrui para que ele seja o mais restritivo e siga o teu modelo mais à risca, a gente consegue dar liberdade. Então, assim, o nosso de desenvolvimento, a gente permite que ele pense os comandos, por exemplo. Porém, ele tem uma regra, e mais de uma vez declarada para ele, que ele sempre deve gerar os comandos para nós e só pode aplicar quando nós permitirmos. Uhum. Então aí nesse caso tem um double check humano. Então um ser humano ali olhando e analisando esse A assertividade dela a gente já está chegando não em todos os fabricantes, mas em fabricantes que têm boas documentações, a gente chega num nível que é, vamos dizer, a gente já confia um pouquinho. Aceitável nela, ali. Um pouquinho. Ô Lucas, ouvindo essa história, parece aquela parte de ficção científica, né, que a gente vê das 3 leis, né, da robótica lá dessas IAs, né, de que não pode machucar outro humano. Então você tá se segurando disso, né? E a gente tem várias preocupações porque é mais difícil, né? Se a gente comparar até a nível de geração, e eu gosto de parafrasear o Ricardinho, que é de uma área automotiva completamente distinta disso, mas se encaixa muito bem, que é o seguinte: antigamente a gente pegava num manual, assim como também acontecia com roteadores, e vinham instruções, né, muito claras. E nesse caso ele fala que vinha instruções, inclusive, de como realizar manutenções internas do dispositivo do motor. Hoje a instrução é não beba água da bateria. Né? Então, pra pessoa não alucinar, né? Entendeu? Então a gente vem numa evolução muito grande de tecnologia, e isso facilita demais num ponto em que parece que toda a solução ela tem que ser quase que mágica para que ela seja aceitável na atualidade. E IA não é mágica, né? Tanto que a gente usa o termo alucina, mas um modelo de IA não alucina literalmente. Assim como ele também não pensa, né? Sim, ele só traz informações Exatamente. ali desconexas, né? E agora, focando um pouquinho na parte que você falou, né? Eu pego ali a IA, ela faz as análises, ela gera os comandos. E no ambiente onde eu tenho ali diversos fabricantes diferentes, como que eu faço essa questão de abstração disso? Porque um fabricante tem um comando, como você falou, um fabricante pode trazer um label diferente ali. Como que vocês lidam com isso? Na verdade, é um problema que hoje não tem uma solução única, e por isso que eu digo que nesse caminho de desenvolvimento a gente rompeu várias barreiras que não existiam documentações. Por exemplo, coisas como todo modelo ele tem um limite de tamanho de contexto. Então tu não consegue ficar conversando, imputar nele um livro inteiro numa questão, por exemplo. E tende-se a ignorar as orientações dos prompts quanto maior ele for. Essa é a regra de todo modelo. E aí, claro, a gente tem comportamentos que a gente vê que ele respeita mais o que está no início, mais o que está no final. Mas, por exemplo, eu não tenho como passar orientações do que o status de cada rota de todos os fabricantes querem dizer em um único agente. Então, a estratégia que a gente utilizou, e que foi o que aumentou em muito a complexibilidade, justamente por questões de padrões e tudo mais, foi subdividir. Então, a gente tem um agente especializado para router Huawei. A gente tem um agente especializado para router Cisco. A gente tem um agente especializado para... e assim por diante. Então eu precisei formar estagiários específicos para cada vendor. Exatamente. Então a gente tem um agente principal que é o orquestrador, e o papel principal dele é entender sobre o que tu tá falando, sobre qual dispositivo, e aí consultar esse dispositivo, de qual marca e qual modelo é, qual é a função que ele está executando, para ele encaminhar para um agente especialista que só tem instruções técnicas. Esse cara retorna um resultado bruto para esse orquestrador e ele envia para um outro que vai formatar a mensagem para deixar ela humana, vamos dizer assim, né? Ou de fácil leitura e entendimento. E aí você está comentando aí que ele ouve mais o começo da instrução, o final da instrução, o meio ele se perde. É quase um ser humano, né? É isso, tá bem próximo, né? E aí você tá explicando dessas questões aí de transformar N1 e N3, tudo, e sabe o que me veio na cabeça? Que a gente teve ali um episódio que a gente gravou com o André Farias, que ele faz os desenhos de vida de suporte. Agora vai ter um vida de suporte de IA, né? Porque ele vai ter ali as alucinações e como que ele conversa com a IA para resolver problema. Eu imagino que vai ser isso no futuro. Com certeza. Eu acredito que atualmente ele já teria conteúdo infinito para produzir. Né? Porque já a vários gente também livrinhos. passa com situações, até mesmo na utilização, né?
até mesmo na utilização. E agora, como a gente já contextualizou bem aí a questão da IA, a gente queria ver se você tinha algum caso real onde a IA ela pegou algum problema ou solucionou ali algum cenário que um ser humano não tinha percebido. Vários. Isso acontece quase que diariamente dentro da nossa própria equipe. Hoje a gente tem mais de 4.000 requisições diárias ao nosso agente, então acontece muita coisa. E como eu disse, a situação é a seguinte: mesmo quando ela identifica aquilo ali, a gente não dá o mérito para ela, porque a gente sabe que aquele fluxo que ela utilizou, a gente também utilizaria. Nós, humanos, né? Porém, ela utilizou numa velocidade muito mais rápida, né? Então, por exemplo, assim, de a gente estar analisando queda de seção BGP e acusar um loop de roteamento, entendeu? Então, são coisas que acontecem. A gente já teve casos de a gente estar olhando uma tabela de roteamento e essa rota ser instalada por um outro protocolo que não deveria ir parar na FIB. Então, desde coisas mais simples até coisas realmente complexas, ela identificou antes de nós. Sim. Então a gente ia identificar, obviamente. Vocês já fariam isso, né? Vocês fariam ali o troubleshooting no Looking Glass, olhar uma tabela BGP pra achar esse loop aí de roteamento, mas ela fez muito mais rápido do que você falou lá, as 4 pessoas da sua equipe. A gente tem, inclusive, um dos agentes especializados que a gente chama ele de Zeferino, né? Porque ele atua em todas as frentes. Então, por exemplo, se eu precisar ver rapidamente como é que tá o RPKI, se a rede tem loop de roteamento, em quais bases está o IRR, se o IRR está certo, e se está tudo ok. No AS, por exemplo, tem um agente especializado para isso. Se eu quiser testar meus DNS, então ele é feito e construído para que ele pense como um consultor. Então, por exemplo, se eu pedir um teste de conectividade para ele não vai fazer só um ping e me retornar. Ele vai fazer um ping com 3 tamanhos de pacotes diferentes para ver se tem variação. Ele vai fazer trace route, ele vai identificar por onde está instalada aquela rota, por qual interface aquela rota sai, se aquela interface tem drop, tem discard, se é uma interface ótica, quais são os sinais. Então ele avança. A partir de instruções simples, ele consegue avançar e dar um ambiente bem completo. Então, não raramente, ele faz isso com nós. Eu diria que, assim, semanalmente acontece. Tava pensando aqui nos problemas de redes, né? Mas eu tava achando que a gente também poderia utilizar bastante para a questão de segurança. E aí me veio a ideia, será que também a gente não poderia pensar numa coisa simples também de verificar se as máquinas estão atualizadas, se tem ali alguma vulnerabilidade na sua rede, de a gente treinar também IA também para essa parte de segurança? A gente resolveu esse tipo de problema de uma maneira bem simples, que é o seguinte: ao invés de construir todo um ecossistema pensado nisso, a gente criou agendamentos, onde eu posso ir lá, por exemplo, num painel web dela e dizer assim, ó, todo dia de manhã eu quero saber se as interfaces estão taxando erro do meu switch tal. Ou, ó, todo dia de manhã eu quero um relatório dos eventos de ataque das últimas 24 horas. E quero saber quais ações foram tomadas durante esse ataque. Então a gente fez agendamentos. E aí a gente pode, por exemplo, nós utilizamos isso, semanalmente a gente faz uma série de verificações nos AS em que a gente é responsável. Então, por exemplo, saber se alguma coisa de loop de roteamento mudou. Às vezes não é uma configuração que nós, da consultoria, aplicamos, mas alguém fez alguma coisa dentro da rede, então não é uma coisa que a gente tem aquele cheque único e acabou, nunca mais se mexe naquilo ali. O mesmo acontece com IRR, né? Múltiplas bases e tudo mais, né? Então esses cheques, basicamente hoje, eles são agendamentos, onde eu faço um pedido em linguagem natural. Ó, eu quero que me mostre isso, isso e isso, nesse formato, posso pedir em formato tabela e o que for, e quando e qual, enfim, um intervalo, por quanto tempo. E acredito também que para prevenção, não só dos seus clientes, mas também da internet como um todo. Porque, por exemplo, roubam ali o prefixo do Google, roubam o prefixo de um grande provedor de conteúdo. Logo, vai impactar vocês, vai impactar todo mundo. E se você ficar olhando aí Looking Glass público, já monitorando algum desses serviços grandes aí, né, o Down Detector, tudo, acho que você consegue até prever já coisas para atuar nos seus clientes também. Antes de chegar lá, né? Com certeza. Tem casos, por exemplo, a gente está fazendo integração com Zabbix e Grafana, e uma coisa eu sempre digo, quem está acostumado a lidar com redes, quando olha para um gráfico, mesmo que ninguém esteja reclamando de nada, tu sabe se tem alguma coisa errada ou não. Né? São padrões que o olho humano faz. E alertas a gente tem geralmente de condições estáticas.
precisa aquela condição acontecer para um alerta ser disparado. Então, para te ter ideia, já teve análises feitas pela manhã, onde ela identificou que o tráfego naquela segunda-feira era diferente do tráfego das últimas 4 segunda-feiras, mas que a gente não deveria se preocupar, porque aquela segunda-feira era um feriado. Então, eu não tinha pensado nisso. Então, se eu olhasse o gráfico, eu provavelmente ia dizer, o que está acontecendo? Né? Então, essa é a magia do que a gente consegue fazer numa velocidade absurda. Então, na verdade, não é mágica, mas é magia. É tecnologia. E agora a gente tá chegando aqui no finalzinho, Elisandro. Passou rápido aqui, que é muita informação, né? Com certeza. Eu queria saber qual dica que você deixa aí para os nossos ouvintes, né? Quais cuidados eles devem ter na hora de fazer o uso da IA para não se empolgar muito e acabar trocando aí os pés pelas mãos na hora de usar a IA, tentar solucionar um problema e acabar criando um problema pior ainda. Eu diria que assim, editores, por exemplo, que têm soluções de IA integrada, não são novidade no mercado, isso já tem algum tempo. Mas alguns projetos acabam se destacando e eu vejo muito risco nisso. Quando um modelo de IA, que nem o prompt sequer foi tu que definiu, está tomando ações diretamente num dispositivo. Então, em qualquer momento de alucinação de um modelo, tu pode, por exemplo, pedir um reset de estatística de uma interface e ter o teu dispositivo resetado. Então, o alerta máximo fica com questões de não deixem modelos, ao menos não nesse momento, interagir diretamente, muito menos com alta escala de privilégio, dentro dos dispositivos de vocês. Agentes são muito diferentes, têm conceitos diferentes, tentem entender o que cada solução se propõe para não colocar as redes de vocês e nem as dos outros em risco. Essa seria minha dica número 1, assim. Se você já não deixa o estagiário com poder de super usuário na sua máquina e a gente falou que parece um estagiário ainda, não vamos deixar a IA também. E aí acho que é pior, porque, como ele falou, estagiário que você não treinou, né? Que não treinou, e nem as instruções. Isso, é um estagiário que chegou ali e você fala assim, olha esse código aqui e mexe pra mim, né? Tava no currículo dele que ele sabia fazer BGP, então não precisa validar, não. Daqui todas as credenciais e pode ser o root lá, tranquilamente. Então esse é um cuidado, uma preocupação que a gente tem muito, porque naturalmente, com essa facilidade, o pessoal começa a querer colocar IA em absolutamente tudo. E tem lugares que neste momento não é o lugar ideal para ela estar, né? A gente tinha começado falando de convidar ele para o fluxo empreendedor, mas será que a gente no futuro vai chamar uma IA com a voz dele para falar sobre a vida dele? O meu sócio, o Jean, ele fica muito no background, assim, de tudo. Então, e como ele foi um cara treinado do zero por mim e sentado ao meu lado, eu digo que basicamente ele foi a minha primeira criação de agente. Né? Então, antes de eu criar agentes de IA, eu já criava agentes humanos. E tem um cliente especificamente, aqui de São Paulo inclusive, que sempre brincou. Ele disse, eu nunca ouvi a voz dele e nunca vi ele numa chamada. E ele atende a gente há mais de 2 anos. Então, provavelmente ele também é uma IA. É uma IA, Ele tinha dúvida se o Jean era uma IA ou ser humano ou não, né? Então tá certo. Muito obrigado aí por todas as dicas que você deu, foram valiosas. E a gente espera aqui para voltar para contar um pouquinho da sua trajetória. Com certeza, será um prazer como sempre. Agradeço demais a toda a equipe e a oportunidade de estar sempre aqui conversando, trocando ideia com vocês é sempre muito positivo para mim. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Elisandro. Foi muito legal. O episódio estava muito bom, mas precisamos terminar. Vamos para os nossos últimos avisos. Lembrando que estão abertas as inscrições para as turmas de 2026 do nosso curso de Boas Práticas Operacionais para Sistemas Autônomos, tanto na versão EAD quanto na versão presencial. As inscrições também estão abertas para o nosso curso de formação básica de ISPs do programa AceleraNet. Não perca! Para ficar por dentro da nossa agenda completa de cursos e eventos, acesse septro.br/cursos-eventos. Sugestões de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas, mande um e-mail para cursosseptro@nic.br. Inscreva-se na sua plataforma de áudio preferida e lembre-se de ativar as notificações. Para não perder nenhum conteúdo importante, siga as nossas redes sociais. Vocês nos encontram no X, o antigo Twitter, como @comunicbr. No Facebook, LinkedIn, Instagram, Telegram, nós somos o @nicbr. E no YouTube é só procurar por NicBR Vídeos. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio e qualquer problema é culpa da Camada 8.
Obrigado, pessoal. Até mais. Essa é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo Registro de Domínios.br. Registre o seu .br.